começar aqui com você, Alan. Seguinte, a gente está mais atento aos FIIs e aos FIAGROS, tanto é que eu coloquei aqui no título da nossa live essa questão. Mas explica para a gente, com esse veto do governo, do presidente Lula, quais tipos de fundos estariam sujeitos à cobrança de IBS-CBS? Que tipo de fundo? Tá. Bom, essa foi a conclusão, né, que deixou o pessoal bem apreensivo depois do veto, tá? O que acontece? Com o veto, diretamente são impactados os FIIs e os FIAGROS, né? Porém, abre ali um espaço para que todo fundo de investimento seja considerado um prestador de serviços, tá? Então, assim, essa foi a grande preocupação, não somente para os FIIs e FIAGROS, mas também para todos os tipos de fundos de investimentos. E por que se fala muito em FIIs e FIAGROS, né? Porque é, a partir do momento que houve o veto, abriu-se a possibilidade de ter uma tributação que hoje não existe, né? Então, só retomando, a gente está falando da tributação da própria movimentação do fundo, tá, pessoal? Assim, aqui a gente não está falando da tributação da distribuição, né? Porque não é do dividendo, né? O dividendo segue exatamente. isento, não é isso? Dividendo segue isento, tá? Isso também foi um ponto bem interessante que foi discutido nesses últimos dias. Houve uma certa confusão aí. Não, a gente não está falando do imposto sobre a renda, tá? Na distribuição dos dividendos dos fundos. A gente está falando da própria movimentação do fundo, da própria carteira, né? Que hoje não tem a tributação, e com esse veto, esses fundos seriam considerados prestadores de serviços. Eu acho que a gente vai falar muito mais ainda pela frente, mas para atender a sua pergunta, Denise, essa equiparação a prestador de serviços. E aí, o que significa, né, essa equiparação como prestador de serviço? Eu fugiria muito ali da questão, porque a nova tributação de CBS e IBS, ela engloba mais ela tem um conceito muito mais abrangente do que os nossos fechados ICMS e ISS atuais, né? A CBS e IBS, ela vai, por definição, ela engloba toda essa geração, né, toda essa a atividade, né, que onerosa, ela é impactada pelo CBS e pelo IBS. Então, os fundos, eles teriam essa nova tributação como prestadores de serviços, tá? Importante, Alan, é justamente diferenciar o que está sendo tratado agora, que é o imposto sobre consumo, do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda vai ser um outro capítulo da reforma tributária, e então, portanto, dividendos e o próprio imposto de renda, né, na transação de cotas de fundo imobiliário seguem isentos de imposto. Perfeito, exatamente, né? Porque a IBS e a CBS, elas incidem sobre todas as transações onerosas com bens, direitos ou serviços, tá? Então, assim, o que não se fala agora, o que foi aprovado foi a reforma tributária sobre o consumo, sobre a renda, ainda está sendo debatido e tem muita água pela frente, tá? Mas o que a gente está falando é sobre o consumo. Então, houve também, só separando aí a questão IR sobre a distribuição, isso não está à mesa, tá, pessoal? É só a movimentação do próprio fundo. Tá? Agora, Matheus, por que FIIs e FIAGROS estão mais na mira? Eu acho que é importante aqui a gente repassar um pouquinho quais foram os dispositivos que foram objeto de veto da Lei Complementar 214 e que são relevantes para o nosso assunto aqui, tá? Porque o artigo 26 era um artigo que definia quem que são os contribuintes, né, do BS, da CBS, e como que era constituído, né? Ele tinha ali as hipóteses em que você tinha os contribuintes e depois você tinha exceções à regra, tá? Então, o 26, inciso 5º, ele falava o seguinte: fundos de investimento não são contribuintes do IBS e do CBS, salvo em situações específicas. Então, a regra geral era fundo de investimento estava fora, tá? Veio os parágrafos seguintes, né, que regulamentam as exceções. E entre as exceções você tinha os FIIs e os FIAGROS,
tá? É o parágrafo 5º, o parágrafo 1º, inciso 3º, tá? Todos esses que eu estou falando são dispositivos que foram vetados, tá? Então, ele falava o seguinte, primeiro também ele tinha um dispositivo que era o inciso 10, que falava de fundos patrimoniais, também que eles não teriam. E aí o parágrafo 1º, 3, falava o seguinte, olha, se você é um fundo de investimento em bens imóveis, você pode ser optante por ser contribuinte do IBS da CBS. Isso foi vetado. Vem em seguida, né, o parágrafo 5º, que também foi vetado, fala o seguinte, olha, para que você, fundo de investimento imobiliário e Fiagro, você fosse considerado um contribuinte, você tem esses seguintes requisitos, né? E aí o parágrafo 6º falava o seguinte, olha, vocês não vão ser contribuintes, dependendo da sua composição das suas cotas. Então, o que a gente tem, né? Por isso que tem uma questão tão mais relevante sobre os FIIs e os FIAGROS, porque eles, de fato, eles não estavam na regra geral de que fundos não eram tributados. Eles estavam na exceção, que em algumas hipóteses na lei, né, e também facultativamente, eles poderiam ser contribuintes, né, do IBS e da CBS. Pensava-se que, inclusive, né, você poder optar, né, seria uma questão de você fazer conta, se no seu FII, no seu modelo de negócio, no seu FIAGRO, valeria a pena ou não você ser contribuinte ou não, para poder se apropriar de créditos. Tá? Então é por isso que existe tanto essa discussão, né, que está sendo realizada aqui depois desses vetos da lei complementar. Mas existe alguma diferença agora? Quais serão mais afetados? FIIs de tijolo, FIIs de papel? Tem diferença ou não? Então, assim, em teoria, tá, todo e qualquer fundo de investimento imobiliário e Fiagro, tá, eles vão estar sujeitos a recolher, né, porque você tem que fazer a referência, tem que também olhar o restante da lei complementar, né, porque ela existe numa regra geral, generalíssima, né, e você tem vários regimes especiais e diferenciados, tá? A tributação das atividades imobiliárias, ela está num capítulo específico da lei complementar, e ela cria regras específicas falando que o contribuinte do IBS da CBS é aquele que adquire imóveis, é aquele que aluga imóveis, e é nesses casos que você tem que olhar para o seu fundo de investimento imobiliário, olhar para a regra da tributação específica para o setor imobiliário e, se for o caso, ele vai se enquadrar. Então, é assim mais ou menos que funciona o mecanismo da lei complementar, como está desse jeito aí com os vetos. Nesse caso, especificamente o fundo de tijolo, ele é atingido diretamente, né? Os outros fundos podem até ser atingidos indiretamente, mas diretamente os fundos de tijolo seriam os mais afetados e foram os que mais sofreram aí na quinta tarde e no pregão de sexta-feira. Mas, enfim, há muita discussão ainda, né? Porque mesmo, né, caso o veto se mantenha, né, nós vamos ter necessidade de leis ordinárias, inclusive, para a gente entender como é que vai ser feita a cobrança desse tributo, né? Se há alguma alíquota reduzida, que deve ser o caso, né? Não acho que seja razoável, caso haja cobrança desse imposto, ele esse dia a alíquota cheia, né? Provavelmente vai ser uma alíquota reduzida, se for esse o caso. Mas, enfim, de qualquer maneira, ainda tem muita coisa para ser esclarecida, mesmo que o veto seja mantido, né? A nossa expectativa é que o veto ele venha a ser discutido novamente e ele seja derrubado aí em futuro próximo. Agora,